Agora, do ponto de vista do investidor, se essa alta das commodities ela for produzida por crescimento econômico real, obviamente que isso deve ser consistente e mais duradouro. Mas do ponto de vista de uma alta por uma simples inflação, né, monetária, digamos assim, do ponto de vista do investidor também não faz tanta diferença, porque ele também quer se proteger tendo algum hard asset na mão, né, qualquer que seja ele, seja commodities, seja imóveis e assim por diante. Então, mesmo se a tese aí for de correção de preço por influência, né, monetária das políticas expansionistas, ainda assim seria importante você se proteger, né, e seria um ciclo de, não exatamente de alta por demanda, mas de alta por preço mesmo. O excesso de oferta de dinheiro. Exatamente. Agora, a gente podia dar uma olhada nos gráficos aqui, só para explicar na prática para o pessoal como é que tudo isso funciona, né? O primeiro gráfico que eu trago aqui para os amigos observarem é o do Dollar Index. Então, o Dollar Index nada mais é do que o dólar contra uma cesta de moedas. E o que a gente vê usualmente, né, na história econômica recente quando o dólar está em alta, há um fluxo favorável para emergentes, especialmente Estados Unidos. Quando o dólar está em baixa, a gente tem um fluxo favorável para emergentes e usualmente uma alta nas commodities, que é exatamente o que está acontecendo. E dentro das commodities, a gente tem uma série de commodities diferentes. Uma dessas commodities é o ouro, que eu posso representar aqui por um ETF chamado GLD. O ouro, ele tem talvez esse componente duplo, né, Ulrich, de reserva de valor ao mesmo tempo que é uma commodity industrial, porque é utilizado em vários processos industriais. Então, às vezes, fica um pouco mais complexa a análise do ouro, porque parece que tem momentos que fica mais pesado para o preço do ouro esse quê de reserva de valor, e tem alguns momentos, especialmente em termos de expansão econômica, que esse componente industrial do ouro acaba pesando mais. Mas está vendo o movimento do ouro agora? Nesse momento, eu diria que o ouro tem refletido muito mais uma incerteza com a economia global, uma incerteza com as políticas monetárias, as taxas de juros reais negativas na maior parte do planeta, ou seja, juro nominal, mesmo títulos de longo prazo, Europa inteira quase com um título de longo prazo negativo, Estados Unidos, se descontar a inflação, o Treasury de 10 anos, juro real é negativo. E é nesse ambiente que o ouro acaba brilhando como uma alternativa, que é um ativo que não tem rendimento. Então, se o seu custo de carrego, representado pelo custo de oportunidade, juro real, está negativo, vale a pena manter esse ativo em carteira. Então, ele é uma defesa. Eu já vi algumas análises tentando estimar o quanto do valor do ouro, quanto do preço do ouro, que hoje está em torno de 1.850 onça Troy, o quanto desse preço é representado pela demanda industrial. E as estimativas variam de 10% a 20%. Ou seja, o grosso desse prêmio é como um ativo monetário, como um ativo de defesa, e não pela sua demanda industrial, né? Esse ano a gente está caminhando para um fechamento de 20% de alta do ouro, né, em relação ao dólar. E o ouro é uma commodity mais simples para o investidor, porque como é algo facilmente estocável e não perde valor ao longo do tempo, né, que é um dos problemas que nós temos, por exemplo, com as commodities agrícolas, né, Guto, que tem um custo alto de armazenagem e tem um prazo de validade, né, você não pode estocar, por exemplo, soja para sempre, é um prazo relativamente curto até, né, então o ouro, per se, assim, uma commodity para um investidor, né, ou alguém que queira uma reserva de valor. Agora, uma segunda commodity em termos de importância é o petróleo, né? Então, se você quiser dar uma olhada aqui na minha tela novamente, a gente tem aí o preço do petróleo. O preço do petróleo tem produzido aí nos últimos anos uma queda sistemática. Nós chegamos num pico, novamente lá em 2008, que marcou a alta, né, o topo de várias bolhas. Eu lembro disso e vem na minha mente claramente ali o Hugo Chávez, né, nadando de braçada, produzindo a Revolução Socialista do século XXI, um barril de petróleo a $160. E desde então uma correção, e o que você está vendo aqui nesse gráfico não é um erro,
o preço da commodity petróleo a menos $40 o barril, né? O que aconteceu nesse caso aqui? O que aconteceu nesse caso foi que, por conta do impacto da epidemia, que simplesmente a reação dos governos foi fechar as economias, né, para evitar a transmissão da doença, sem entrar no mérito se isso foi bom ou não, isso gerou uma demanda que foi a quase zero, porque as pessoas não estavam mais se movimentando, a uma oferta que continua mais ou menos igual. Então, como quem compra, isso aqui é contrato futuro de petróleo, né? Quem compra o contrato tem a obrigação de estocar esse petróleo, e todos os locais de acomodação de petróleo, né, de estoque de petróleo nos Estados Unidos estavam lotados. Onde é que você ia enfiar esse petróleo? Então era um abacaxi que todo mundo estava tentando passar para a mão do outro. E a gente teve a negociação de um barril de petróleo a menos $40, ou seja, eu te dou um barril e mais $40 para você ficar com esse barril, né? Então você tem que entender o mercado que você está operando, né, Guto? Então, aí tem o segundo tipo de contrato, até explicando um pouquinho, né, para o nosso amigo que está em casa, o segundo tipo de forma de você investir ou operar no mercado de commodities. A primeira é através de ETFs ou diretamente nos ativos. No Brasil a gente tem o OZ1D, né, que representa o ouro físico, que você pode negociar em bolsa. Aqui nos Estados Unidos nós temos contratos parecidos, mas o mais fácil são ETFs, como o GLD, que os ativos ali são 100% de ouro físico estocado, né, num banco. Enfim, com uma taxa de administração muito baixa, 0,1% ou 0,2% ao ano. Petróleo não, né? Tem até ETFs do petróleo como USO, né? Que é um ETF que negocia contratos futuros, mas o usual para você operar é o contrato futuro em si. E aí vem um dos problemas de investir ou operar commodities, que é o que nós chamamos de custo de rolagem, né? Ou custo de manutenção de uma posição. Porque na maior parte do tempo, esses contratos funcionam numa curva que se chama de contango, né? O que significa isso? Que conforme o vencimento vai ficando mais para frente, mais caro é um barril, por exemplo, de petróleo. Então, para você permanecer com uma posição comprada em petróleo, você vai ter que, quando o contrato vence, comprar outro contrato, e assim por diante. E há um valor embutido, um custo embutido, que é esse custo de rolagem, né? Tipo uma taxa de juros aí implícita para você manter essa posição. Então, no longo prazo, para você manter uma commodity na sua carteira como o petróleo, você precisa ter uma expectativa de uma alta muito forte, porque senão você vai ter esse custo que vai comendo, né, o retorno que você vai tendo aí dessas commodities. Então, via de regra, tirando commodities como o GLD, é mais difícil você investir ou operar commodities sem ter esse custo. Então, ou você opera por um prazo muito curto de tempo, ou você tenta usar instrumentos que têm um custo mais baixo. Um instrumento que tem ganho aí importância aqui é esse ETF aqui que tem adquirido bastante liquidez, que é o PDBC. Da gestora Invesco, né? E é uma cesta de commodities onde essa gestora especializada em commodities tenta evitar a situação de custo de rolagem. Então o custo acaba sendo um pouco mais baixo. A gente vê nos últimos meses aqui, a gente consegue ver, né, essa alta importante. Esse ETF foi de $11 para $15. Então, em relação ao fundo, a gente tem aí uma alta de 34%. Mas se a gente for pegar o ano de 2020 inteiro, ainda há uma queda, né? Uma queda aí de 9%. Então vejam que conforme o prazo vai ficando mais longo, se você não faz uma alocação tática e não sabe operar um pouco, vai ser mais difícil, né? Vencer esse custo da rolagem, não é assim, Guto? É assim, tem que ter uma noção muito clara de como as coisas funcionam. Levar para longo prazo tem que ter realmente uma condição muito positiva ou de alta ou de baixa, né? O café vem caindo no Brasil há 9 anos, então se há 9 anos atrás tivesse vendido um contrato e viesse mesmo renovando
esse contrato, rolando esse contrato, daria 250 mil por contrato hoje de ganho, né? Tanto que caiu, saiu de 900, está em 140 agora. Então, é positivo. Agora, eu não sei como ficaria no mercado americano. O que a gente tem conseguido aqui, está começando a ganhar um pouco mais de liquidez, ainda tem alguma dificuldade em trabalhar, são as opções, né? Até mesmo como proteção de contratos em aberto. Mas a opção, ela tem um custo menor, né? Ela é mais fácil de você colocar um alvo nela, mas aí tem que também entender de opções. Eu sei que nos Estados Unidos a gente tem uma liquidez de opções de semanal a 2, 3 anos. Não é o caso que acontece conosco aqui no Brasil, infelizmente. Mas eu acho que essa seria uma possibilidade. E com certeza você tem que carregar isso para frente, né? E vai estar os juros embutido. Mesma coisa de você deixar o produto na sua fazenda, ou num silo, ou numa cooperativa. Existe um custo de manutenção lá, né? De manutenção. Farelo de soja são alguns meses, né? Depois que moeu a soja, alguns meses farelo, ou ele simplesmente estraga, não tem. Então você moe o farelo aqui, põe no navio, tem X tempo para chegar no porto de consumo e ser consumido. Milho você consegue segurar um pouco, né? Não muito. Soja, mesmo em grãos, 1 ano e meio, talvez. Né? Ela também começa a criar problema.